Então eu acho que a educação ela passa por essa vertente de valores que se encontra dentro do núcleo familiar. Olá pessoal, hoje estou tendo a grata satisfação de receber Rogério Farias Nakamura, meu amigo, meu irmão, administrador, que está como vice-presidente da Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira. Seja bem-vindo ao canal Televisão Brasil. E aqui o nosso amigo Tenente Joel, militar na reserva. Obrigado, seja bem-vindo, Rogério. Rogério Farias Nakamura, qual a sua história, qual a sua trajetória? Boa noite, Mauro, boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Trouxe aqui para você um livro, A Presença Japonesa em Minas Gerais, a Imigração e Investimentos, de 1908 a 2008. Espero que você goste da leitura. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, você natural... Eu sou de Belo Horizonte, né? Contando um pouco da minha história como você pediu. Meus pais, minha mãe é do estado da Bahia, meu pai é de São Paulo, e os pais deles são japoneses, né? São imigrantes, né? E eu venho dessa cultura, né? Dessa mistura de culturas aí. E sou administrador de empresa, estou como vice-presidente da Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira e tenho tido essa trajetória, por enquanto, de administrar essa associação. O que essa associação faz? A Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira, ela é uma associação de cultura. Primeiramente, ela divulga a cultura japonesa, ela ensina, né, a língua japonesa. E tem um diferencial que, além de ensinar a língua, ela permite a imersão desses alunos, das pessoas do nosso público, nas nossas atividades do dia a dia. Entendi. E fazem eventos, parece que agora em breve, Sim. Dia para o internauta. Dia 8/7 nós teremos o Tanabata Matsuri, que é a festa junina japonesa. É uma feira típica de comida japonesa, onde a entrada será 1 quilo de alimento não perecível que é destinado a doações, né, ao assistencialismo. E convido a todos, a associação fica na rua Dom Lourenço de Almeida, número 535, no bairro Nova Cachoeirinha. E o horário, que é muito importante, será de 17 às 22 horas. Projetos e desafios. Os projetos pessoais que eu tenho, eles são ligados a administração, evidentemente, que é a minha formação, mas também a divulgação da cultura e a parte assistencial, que é uma parte que eu acredito ser muito importante no nosso país, para o desenvolvimento do nosso país. Nós temos alguns amigos em comum. Cris do Morro, temos o Francis e outros mais. Você faz trabalho social também, bacana. Faço. Fale um pouco dele. Junto com essas pessoas, alguns em comum, né, que nós temos, nós fazemos esse serviço, sim, voltado à alimentação, voltado ao ensino, voltado a cursos que podem possibilitar uma formação melhor e promover o desenvolvimento de trabalho e renda para as pessoas. Aproveitando que nós temos um militar com a gente, Tenente Joel, eu lhe faço uma pergunta. O que você acha sobre porte de arma no Brasil? Olha, eu sou uma pessoa extremamente centrada e respeitosa pelas leis, né? O que acontece? O armamento, se ele é proibido, ele tem um sentido dele ser proibido. Quando o cidadão entrega sua arma para o Estado, o que ele está fazendo? Ele está transferindo a responsabilidade da segurança dele para o Estado. Então, se o cidadão não anda armado, não faz a sua própria segurança, é função do Estado fazer essa segurança. Então, eu penso que o armamento ele deve ser muito bem avaliado para que nós não vivamos aí numa sociedade sem regras, né, de bang-bang. Eu acho que o Estado tem que assumir a responsabilidade de segurança dele de uma forma extremamente satisfatória. A cultura
se a gente for falar de cultura, a gente vai falar de um assunto muito amplo, né? Que abrange muitas coisas. Em primeiro, né? Cultura são os costumes. É aquilo que nós fazemos rotineiramente, seja na vertente religiosa, ou acadêmica, ou mesmo de festas alegóricas, né? Então a gente tem essa diversidade cultural no Brasil. A Associação Japonesa é mais uma das culturas. Nós temos aqui a cultura afro, nós temos a indígena, nós temos a europeia, nós temos a japonesa. Então nós temos essa explosão cultural no Brasil. A associação contribui como uma dessas culturas, né? E ela tem, evidentemente, muito a somar, porque nós somos o povo brasileiro, nós todos somos a soma disso, né? Essa mistura, essa miscigenação. Então, assim, o respeito, principalmente, com o outro, eu acho que é um valor muito forte que traz associação dentro da cultura japonesa. O Japão já ajuda muito o Brasil. Teve uma ocasião que parece ter uma doação em Brumadinho. Depois da tragédia de Brumadinho, nós tivemos ali uma aldeia indígena que ficou desamparada e foi alocada em vilas e periferias e favelas aqui de Belo Horizonte e região metropolitana. Então essas pessoas foram tiradas de um ambiente que elas já tinham a vivência, o costume de viver, e foram colocadas nesses locais. Nesses locais elas ficaram mais próximas da violência, das drogas, enfim, das mazelas urbanas, né? Fomos procurados por essa aldeia indígena na associação e acabamos por doar uma terra de 34 hectares para a construção dessa aldeia. E a doação dessa aldeia foi consolidada no ano de 2020. Parabéns. Eu sou suspeito para falar que eu já estive no Japão várias vezes no passado a trabalho e sou apaixonado com os japoneses, com a comida oriental, muito bacana. Política no Brasil. Bom, eu acredito muito no Estado como um gerador de receita e um gerador de oportunidades. Ele é um regulador. Eu acredito muito que a economia deva ser fortalecida. Quando a gente fala de política, a gente fala de economia. Não tem jeito de separar uma coisa da outra. O Estado ele tem a responsabilidade maior de dar um resultado social. E o que é esse resultado social? É da educação, segurança, transporte, lazer, saúde para as pessoas. E isso de forma satisfatória, não de forma precária, né? Então, enquanto o desenvolvimento econômico traz como resultado esse investimento social, a gente está promovendo um Estado, né, e fazendo com que realmente haja uma grande alavancagem, uma grande melhora, a construção de um grande país melhor. Isso de todas as esferas, tá? Municipal, estadual e federal. Segurança pública no Brasil atual, o que você tem a dizer, Tenente Joel? Segurança pública, quando nós vemos nosso amigo Rogério, né, Nakamura, falando sobre cultura, é muito interessante que eu acho que nós já temos entrevistado, né, o Mauro tem entrevistado tantos especialistas. Eu acho que nós temos que pensar, então, na segurança de uma forma cultural, trazer cultura, trazer outros modelos de sociedade, onde aquele menos favorecido tenha acesso também aos que são mais favorecidos, porque eu acho que o que fomenta o crime, de modo geral, é a falta do Estado a dar acesso a realmente o que o rico, o pobre, ou seja, acesso a todo mundo. Então, eu acho que segurança, eu acho que nós temos que começar a ver um conceito mais da cultura japonesa, porque todo mundo ter acesso à informação, à cultura, a lazer, a saneamento básico, principalmente a transporte público. Sim. Eu acho que nós temos que começar a pensar em segurança de uma forma mais macro. Eu acredito que é dessa forma. E a cultura japonesa, nos ensina. Tanto é que é o seguinte,
nós vimos um jogo de futebol onde após o jogo, ficou muito, né, evidente no Brasil, que após o jogo, ainda perdeu, parece, né, o jogo, eles foram lá e recolheram os lixos, fizeram... Impressionante. É uma coisa que... sem comentário. Vamos. Sem comentário. Esse inclusive é um dos valores da associação, que nossa associação japonesa ela não é um clube, ela é uma associação de famílias. E nós temos uma das regras que é, sempre quando nós chegamos para fazer qualquer evento lá, nós encontramos tudo limpo. Então não tem aquela taxa que se paga para um clube de fazer a limpeza, de ter aquela coisa. Então, como é uma associação, nós temos isso muito bem regrado, nós vamos sempre encontrar limpo. Então, depois que a gente vai embora, a gente sempre tem que deixar limpo. Educação é um tópico muito importante e a educação ela tem duas vertentes, né? Ela tem a vertente acadêmica e tem a vertente familiar, a social, não é? A educação, quando a gente fala que é responsabilidade da escola, não. A escola é responsável pela parte acadêmica. É ensinar as pessoas a ler, a escrever, a interpretar. Mas a educação do ponto de vista de valores, isso é formado dentro do núcleo familiar. E quando a gente tem um núcleo familiar bem estruturado, a educação, que esses que estão lá na fila, nem sempre são doutores, nem sempre são letrados. Muitas vezes são até camponeses que estão lá na fila. Mas são pessoas que têm uma educação firme e muito bem colocadas, porque eles trazem isso de dentro do núcleo familiar. Então essa é uma questão muito importante, que a educação ela deve ser trabalhada de dentro do núcleo familiar para fora, que é a sociedade. E quando a gente tem uma família bem estruturada, famílias bem estruturadas, nós temos municípios bem estruturados, estados bem estruturados e um país bem estruturado. Então eu acho que a educação ela passa por essa vertente de valores que se encontram dentro do núcleo familiar. Quais as perspectivas, para finalizar, nós podemos ter o internauta do Brasil no curto prazo? No curto prazo, eu acredito que o Brasil ainda vai caminhar lentamente, mas um lentamente não parado. A gente tem visto aí que pessoas novas, cada vez mais novas, entrando aí para o grupo de política, de legislação, do poder executivo, enfim, pessoas que vêm com uma mentalidade diferente. Eu acho que o que deve ser combatido agora é o extremismo. Isso não faz bem para o Brasil. De jeito nenhum, nem de direita, nem de esquerda. As pessoas elas têm que entender Muito bem abordado. Que nós somos uma sociedade única. Nós não somos um contra o outro. Nós somos um Cruzeiro e Atlético. Nós não somos Tá um pior contra o que outro. isso, né? Nós somos um pelo outro, né? Então, eu acho que essa ideia, essa filosofia que tem que ser inserida de forma mais intensa na sociedade. Eu concordo plenamente, sou contra o extremismo. Inclusive, alimenta o outro. E a religião? Religião. A religião, eu acredito que cada um tem a sua. Eu sou uma pessoa extremamente aberta e respeitosa às crenças de quem quer que seja. O que eu acho que não pode existir, né, para mim, que eu repudio, é quando a fé, a religião começa a agredir o direito do outro. Mas a partir do momento que sua fé é sua, é íntima, sua religião é sua, é íntima, o respeito tem que existir, sabe? O respeito pelo ser humano tem que estar acima dessa questão de teológica, vamos dizer assim, né? Que um vai acreditar, teologia é Deus, né? No centro. Um acredita em Deus, outro acredita em Buda, outro acredita no shintoísmo. Enfim, o que é importante é que um não agrida o outro. Agora, a prática das religiões, isso é uma coisa que eu acho que nem deveria existir conflito mais no nosso mundo, né? O que você falou está na nossa Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, né? Direitos e garantias fundamentais. Para finalizar, aquela questão que você falou, como surgiu a associação? A associação ela surgiu através de famílias que se reuniam com o intuito de manter a cultura e de promover a amizade, tanto entre os descendentes japoneses quanto os brasileiros, né? Inclusive isso está no nosso estatuto lá da associação, que um dos objetivos
é a promoção da amizade, né? E a associação, depois dessas famílias, com o passar do tempo, Irei visitar, quero participar. conseguiu um terreno de doação do Estado, não me lembro quem era o governador da época, mas foi em 1958. Esse ano, em setembro, a associação estará fazendo 65 anos. Então já é uma associação muito forte, muito consolidada no Estado. Foi assim que surgiu a associação, através do encontro de famílias. E só para falar um pouco das atividades, né? Nós temos lá o Bonencai. Tudo que termina em Cai é festividade, né? Cai é festividade. Gostei. O Bonencai é a despedida do ano. Temos o Shinencai, que é as boas-vindas para o novo ano, né? Temos o Undokai, são gincanas que promovem ali o encontro das famílias com jogos e atividades, né? O Keirokai, que é um agradecimento aos mais velhos. Temos também na parte cultural o Taiko, que é o tambor japonês, o Odori, que é a dança, o Shinsen, que é a música que se toca como se fosse um banjo de 3 cordas, né? Além do karaokê, além do shogi e do manjan, que são jogos de tabuleiro, um tipo de xadrez, você deve ter visto isso no Japão, muito interessante. Os mais velhos fazem esse jogo e nós temos inclusive um campeão brasileiro que é nosso instrutor lá, que faz é o Hamasan. Ele faz dá aula disso lá, desses jogos lá, muito interessante. Além de outras atividades, né? E tem aquela luta, né? Tem o Iaido, tem o Kendo, né? Então, assim, a associação, além da escola de língua japonesa, então nós temos ali bastante atividades que fazem parte da cultura e que é aberta, evidentemente, a todos. E no próximo evento nós teremos algumas das apresentações das atividades que nós fazemos lá. E o site Introdução Brasil irá divulgar a associação, que é um belíssimo trabalho que eles fazem. Tem muita coisa a falar, muita coisa a fazer, e juntos nós somos mais. Eu agradeço a sua participação mais uma vez. Meu irmão, te agradeço. Joel, tamo junto. Muito obrigado. Parabéns. Um abraço a todos os internautas.